Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Até aqui. Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós já começamos a fazer uma exposição aqui de 1 Coríntios capítulo 6, e vamos dar uma continuidade nesse momento pela graça de Deus. Os nossos pequenos grupos já estão estudando, né? Toda semana nós temos lá no nosso pequeno grupo uma lição acerca de 1 aos Coríntios. Então, nós estamos trabalhando essa carta, e eu expliquei aqui hoje de manhã, por causa da atualidade dela. Ela é extremamente atual. Apesar de ser um escrito de 2000 anos, é como se ela fosse escrita para os dias atuais. Parece que o mundo ele fez uma volta de 360 graus e está voltando ao ponto inicial. É como se o mundo vivesse um momento pré-cristão, depois vem a fé cristã, o cristianismo altera valores, comportamentos, modo de viver, mas pouco a pouco nós estamos entrando numa era pós-cristã. Em muitos lugares do mundo, como a Europa, por exemplo, em vários países da Europa, Europa como um todo, boa parte dos Estados Unidos, aqui no Brasil, nós já vivemos uma era pós-cristã. É como se nós estivéssemos voltado ao mundo pré-cristão na vivência e no comportamento. E por causa disso, a Igreja de Deus, o povo de Deus, que vive na sociedade, que vive no mundo, mas dele não faz parte, precisa da palavra de Deus para ser disciplinado, para ser orientado. E essa carta, ela tem esse objetivo, né? Orientar a Igreja de Deus, o povo de Deus, em relação ao seu comportamento. Algumas coisas muito estranhas estavam acontecendo na Igreja de Corinto, e Paulo percebeu que, se essas coisas continuassem, a Igreja seria destruída. Se alguns comportamentos eles entrassem na vivência da igreja e pouco a pouco a igreja fosse assimilando esse comportamento, ela deixaria de ser sal, ela deixaria de ser luz e ela passaria a ser igual ao mundo. Eu me lembro de uma palavra de Spurgeon ao dizer que é natural que o mundo apodreça.
há uma expectativa bíblica do apodrecimento do mundo. O mundo apodrece e vai apodrecer. Mas o problema é quando o mundo começa a apodrecer muito rapidamente e quando esse apodrecimento do mundo, ele passa a fazer parte da vida da igreja. E a igreja, então, perde a sua condição de sal, que segura e que retém a velocidade desse apodrecimento do mundo. Então, algumas coisas Paulo percebe que estava ali destruindo a igreja e queria descaracterizá-la. Primeiro são as facções, as contendas, as divisões no seio da igreja, o partidarismo no seio da igreja. Quando acontece partidarismos que quebra a unidade da igreja, essa igreja ela vai se descaracterizando, porque nós temos muito mais coisas para unir do que para nos separar. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz que nós fomos batizados com o mesmo batismo, possuímos uma mesma fé, servimos um mesmo Deus, temos um mesmo Espírito. Ou seja, nós temos muito mais coisas em comum para unir do que coisas para nos separar. Mas quando começa divisões e facções, isso coloca a igreja em risco. A outra coisa que coloca a igreja em risco é a imoralidade, a impureza, a porneia. Quando a impureza sexual, uma falta de santidade, de compromisso com Deus, quando a igreja, os irmãos da igreja, a mocidade da igreja assimilam o comportamento impuro e sexual do mundo, a igreja vai perdendo a sua feição, vai perdendo as suas características e ela vai deixando de ser igreja e vai se corrompendo, se transformando em mundo. Facções, divisões, imoralidade, mas também o litígio entre os irmãos. Quando um irmão da igreja começa a levar o outro à justiça, aos tribunais, para poder resolver as suas diferenças, e é sobre isso que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 6, ele diz que poucas coisas descaracterizam a igreja tanto quanto isso. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Paulo está dizendo que nós julgaremos o mundo e que julgaremos os anjos. Isso suscitou uma série de questionamentos, lá nos nossos pequenos grupos, e eles vieram e chegaram até nós, e a pergunta é: como é que nós julgaremos os anjos? Como é que nós julgaremos o mundo e como é que nós julgaremos os anjos? O que é que Paulo está dizendo? O que ele está falando sobre esse julgamento dos anjos e do mundo através de nós, através da igreja? Primeira coisa, eu me lembro com muita clareza de uma fala do pastor Ariovaldo Ramos aqui, numa das nossas conferências missionárias, quando ele disse que esse mundo é muito mais habitado do que nós imaginamos. Esse mundo, ele é muito mais habitado do que nós imaginamos, do que nós pensamos. E eu separei algumas passagens da Bíblia para nós entendermos que esse mundo ele tem uma dimensão além do material, além do físico. Esse mundo tem uma dimensão espiritual.
E os anjos são seres espirituais. E a Bíblia nos ensina que são seres espirituais, uns da maldade, do império das trevas, e outros aliados de Deus para o serviço do reino e da obra de Deus. Eu li aqui, essa semana, a respeito de Josué, de Daniel, quando tiveram essas experiências. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 13 e 14, numa teofania, numa manifestação sobrenatural de Deus a Daniel, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. É um ser sobrenatural, espiritual, uma teofania que está conversando com Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel, capítulo 10, versículo 13 e 14, está dizendo que houve uma decisão nos céus e que aquela decisão foi encaminhada para Daniel, mas que houve uma oposição espiritual para que aquela decisão chegasse até ele. E houve uma batalha nos céus, Miguel, o arcanjo de Deus, entrou nessa batalha para que aquela mensagem, aquela palavra pudesse chegar até Daniel. Outra intervenção de forças espirituais sobre o mundo natural é a que é relatada no livro de Jó. Jó, capítulo 1, do versículo 6 a 12, o Jó está vivendo a vida dele tranquilo, trabalhando, cuidando dos seus negócios, cuidando das suas ovelhas, dos seus rebanhos, dos seus filhos, orando a Deus, adorando a Deus, e mal sabia ele que, além dele, desenvolvia-se uma batalha cósmica, e que ele estava envolvido nessa batalha. Esse mundo é muito mais habitado do que a gente imagina e do que a gente vê. Mas nós estamos tão tomados de uma perspectiva natural e material da existência que nós nos acordamos já preocupados com as coisas dessa vida, com as coisas terrenas, a tomar o nosso café, entrar para o nosso corre-corre, e que nos esquecemos que nós vivemos também envoltos por uma dimensão sobrenatural. E Jó mal sabia dessa realidade. Num dia, Jó capítulo 1, a partir do versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes,
e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e vocês sabem o que passou a ser a vida do Jó depois desse dia. Jó é sinônimo de sofrimento, né? Jó é sinônimo de prova, porque esse mundo ele é muito mais habitado do que nós imaginamos. E muitas vezes nem queremos imaginar e nem pensar nessas coisas. Profeta Zacarias, profeta do retorno, da reconstrução, na volta da Babilônia para Jerusalém, na reconstrução de Jerusalém, do templo, da estrutura religiosa da nação, vem ali aquele pessoal, Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote. E o negócio não andava. A construção do templo não caminhava, a nação não se estabelecia, a desordem, o caos era completo. Aí o profeta Zacarias, no seu livro, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, ele diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué numa visão. Olha só, Zacarias é profeta, o sumo sacerdote está lá para realizar o trabalho dele, é uma autoridade espiritual, e Deus mostra numa visão para o profeta Zacarias a situação do sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Meu Deus! O sumo sacerdote, não se sabe, né, qual era a iniquidade, não se sabe no que é que ele estava metido, mas o fato é que as vestes eram rotas, as vestes eram sujas, né? E Eclesiastes diz: olha, que as tuas vestes sejam sempre alvas e nunca lhe falte o óleo sobre a cabeça. Mas o fato é que a iniquidade do sumo sacerdote trouxe à sua direita o acusador. Satanás é o grande acusador. E diz o texto bíblico, na visão do profeta Zacarias, que Satanás estava ali para se lhe opor e para acusá-lo. E que Deus, através da sua infinita graça e misericórdia, o anjo do Senhor, que representa o Senhor Jesus,
diz: troca as vestes do Josué. Bota um turbante na cabeça dele, sinal de autoridade, troca as vestes, dá as vestes limpas para ele, sinal de santidade. Porque, meus queridos, eu volto a repetir que esse mundo ele é muito mais habitado do que nós imaginamos, e muitas coisas que nós vivenciamos aqui na dimensão terrena, ela começa com implicações nas regiões celestiais. Domingo passado nós falamos aqui sobre Davi, o seu pecado e as consequências do seu pecado. O profeta Natã, ele chega no rei em Davi, conta-lhe aquela parábola, aquela metáfora. Ora, rei, aconteceu um fato extremamente desagradável aqui no reino. Mas o que foi? Um homem muito rico que tinha muitas ovelhas e um pobre que tinha uma ovelhinha, que comia do seu prato, que bebia no seu copo, que era tratada como uma filha, só tinha essa ovelha. O homem rico recebeu um visitante, não querendo tomar uma das suas muitas ovelhas, pegou a ovelhinha do pobre, matou e serviu para o homem rico, e o rei ficou irado, ficou nervoso e disse: tal homem tem que morrer. Ele vai restituir e tem que morrer por causa da sua iniquidade. E o profeta diz: esse homem é você, rei. Mas Deus é melhor do que você. Você não vai morrer, Deus perdoa os teus pecados. Mas jamais a espada se apartará da tua casa. Mas o que me chama a atenção é o versículo 14 da narrativa de 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 14. Mas, diz o profeta para Davi, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, posto que o seu pecado, a sua maldade, a sua transgressão deu ocasião para que os inimigos do Senhor zombassem do Senhor. Quem são os inimigos do Senhor? Quem são os inimigos do Senhor que tomam conhecimento de um fato que ninguém sabia? Quem é que sabia do pecado de Davi? Ele havia ocultado com o seu poder de governo aquela situação. As nações circunvizinhas são inimigas de Israel, mas não são inimigas de Deus. Quem são os inimigos de Deus que zombam de Deus por causa do pecado de Davi, meus queridos? Posto que com isso desse motivo para que blasfemassem os inimigos do Senhor. Quem eram esses inimigos do Senhor que blasfemam e que zombam de Deus por causa do pecado de Davi? E aqui nós então entramos nesse ponto da igreja julgar os anjos, da igreja julgar o mundo, de que a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas servem como instrumento de juízo de Deus contra esses seres angelicais que habitam as regiões celestiais. Eu gosto muito de um livro do Rubem Amorese, Meta-História. Ele, nesse livro, que é chamado de Meta-História, é um pensamento, né, que ele escreve a respeito dessa dimensão supranatural.
E é muito interessante, por isso eu lhes conto nesse momento. Rubem Morais, ele conta no seu livro, com base nessa meta-história, que quando achou-se iniquidade no coração de Satanás, porque Satanás, ele não soube guardar a sua posição, não soube respeitar com contentamento aquilo que Deus lhe havia dado, mas ele quis mais, quis ser mais, quis subir mais, ao ponto de ser igual a Deus e ocupar o lugar de Deus. Essa foi a iniquidade, a soberba que se achou no coração de Satanás, encantado consigo mesmo de uma forma narcisística. Ele quis ser como Deus, quis ser igual a Deus. E por causa disso, ele foi banido da presença de Deus, e diz a Bíblia Sagrada que 1/3 das hostes angelicais o seguiram nessa rebelião contra Deus. A terra ainda não havia sido criada, o homem ainda não havia sido criado. Tudo isso está acontecendo no mundo espiritual antes do princípio do homem, da terra e de todas as coisas visíveis. Consegue imaginar isso? E diz que um dia Deus convoca todas as hostes celestiais. Segundo o Apocalipse, bilhões de anjos, que dá uma quantidade de trilhões de anjos. E naquele ajuntamento celestial, há ali um momento de julgamento, quando Deus vai banir Satanás, juntamente com os anjos que o seguiram da sua presença. E Deus, então, com todas aquelas hostes angelicais diante da sua presença, o Senhor vira para Satanás e diz: achou-se iniquidade no teu coração. Você está banido da minha presença. Quem acha que Satanás chorou, lamentou, gritou por perdão, por misericórdia, está muito enganado. Ele simplesmente virou para Deus e disse: o Senhor é o juiz, tu és o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que chance de defesa tenho eu? O Senhor falou, sentenciou, pronto, acabou. E tem mais, eu tenho que dizer para o Senhor que o padrão que o Senhor estabelece para as suas criaturas, nenhuma delas consegue atingir, porque o Senhor é santíssimo, o Senhor é puro, não existe nenhuma mancha, nada, absolutamente nada, e as suas criaturas jamais conseguirão atingir o padrão que o Senhor para elas estabelece. Seu padrão é extremamente elevado. Ninguém consegue atingir o seu padrão. O Senhor então virou para Satanás e disse: ok, eu entendi o que você disse. Eu vou criar um ser inferior a você. E no dia que ele me obedecer e fizer a minha vontade, ele vai te julgar e não eu. No dia que esse ser me obedecer, cumprindo toda a minha vontade, ele será o seu juiz, ele te julgará. E Deus cria o homem, Deus cria o Adão, a Eva, cerca-os de mimos, de coisas boas. E quando menos se espera, lá vem Satanás, o tentador, e leva o homem, o ser humano, a desobedecer a Deus. Arrasta o ser humano, essa criação de Deus, para o seu lado de rebelião e de desobediência a Deus.
Deus simplesmente tinha dito: olha, não comam dessa árvore, do fruto dessa árvore. Vocês têm aí centenas, milhares de frutos para poderem comer. E Satanás sutilmente conseguiu plantar no coração de Eva o desejo que é a nossa desgraça. A maioria dos nossos problemas e quedas é por causa dos nossos desejos. Conseguiu plantar no coração dela o desejo por aquele fruto que ela não podia ter. A partir do momento que ela cai em tentação, não lhe importava se ela tivesse 1000 outros frutos tão bons quanto aquele, ou melhores do que aquele. A única coisa que lhe interessava é que ela se aborreceu, ficou triste, porque não podia ter aquele. Até que ela cede em desobediência, toma o fruto, come, dá para o seu marido, eles comem, e Satanás chega na presença de Deus e diz: e aí, Senhor, eu não te disse? Ninguém consegue te obedecer, ninguém consegue atingir o seu padrão. Aí Satanás comparece diante do Senhor, e o Senhor vira para Satanás: você viu lá o Jó, Satanás? O Jó me ama, o Jó me obedece. O Jó é íntegro, o Jó é reto. Só o Senhor que não percebeu na sua bondade que o Jó é um tremendo do interesseiro. Ele te serve, não é porque ele te ama, ele te serve por aquilo que o Senhor dá para ele. O Senhor cercou ele de tanta bênção, que só se ele fosse doido para não te servir, não te amar. Aí o Satanás passa o Jó na moenda, naquele cadinho, né? E o Jó amaldiçoa o seu dia, briga com os seus amigos, vira aquela confusão, aquela perturbação teológica, aquela sopa teológica na cabeça de gratuidade, de retribuição, e se perde, faz perguntas, e eu imagino que Satanás chega para Deus e fala: esse é o cara, Senhor. Aí tem lá em Samuel um testemunho que Deus dá a respeito de Davi, quando Deus diz assim: achei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, até o dia que o Davi vê a Batseba. E transgride a lei de Deus, desobedece a Deus. Agora nós entendemos quem são os inimigos de Deus, que chegam diante de Deus e zombam de Deus. Porque esse mundo é muito mais habitado do que nós imaginamos. E o apóstolo Paulo diz que os anjos, os demônios, as hostes que habitam as regiões celestiais olham para nós como espectadores num grande teatro. Sabiam disso? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Efésios 3, versículo 10. Mas não perca a linha de pensamento, né? Não vamos perder. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Acharam? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais.
O Davi achava que o que ele estava fazendo ali em oculto, né? Que ninguém do reino saberia, que ninguém tomaria conhecimento, mas mal sabia ele que há uma hoste espiritual de espectadores. Mas posto que deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Eu imagino que Satanás chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu já te disse que ninguém consegue atingir o seu padrão, ninguém consegue te obedecer. Ninguém consegue superar os seus desejos, ninguém consegue renunciar dessa forma que o Senhor imagina, para amar o Senhor, para renunciar à sua própria vontade, para renunciar ao seu próprio desejo e te servir assim de todo o coração. Isso não existe, Deus. Até que vem o Senhor Jesus. E um dia os discípulos cercam Jesus. Jesus com fome, e eles trazem comida e dizem: Mestre, come. E Jesus responde: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai que me enviou. Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai que me enviou. Naquele momento mais crucial de julgamento injusto, de ser traído pelo seu amigo, abandonado por aqueles que ele amou, sozinho num julgamento perverso e injusto, o Senhor Jesus vira para o Pai e disse: eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eu sei que o Senhor poderia fazer isso de outra maneira. Passa de mim esse cálice. Contudo, o que? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Jesus nasce por causa da vontade do Pai. Jesus vive da forma como viveu por causa da vontade do Pai. Jesus morre como morreu numa cruz por causa da vontade do Pai. E quando Jesus cumpre toda a vontade do Pai, Jesus está julgando principados, potestades, Satanás, hostes da maldade, hostes celestiais, não pela sua força, não pelo seu poder, mas pela sua obediência, por sua rendição à vontade de Deus. Aí os irmãos me perguntam: quando é que nós julgamos os anjos? Nós julgamos anjos, principados e potestades quando abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, coisa que eles nunca conseguiram fazer. Isso não é só num tempo futuro, é importante que se entenda, isso é um presente contínuo. Quando eu, nas minhas limitações, pecador que sou, pela graça de Deus, consigo crucificar a minha vontade na cruz para fazer a vontade de Deus, o nome do Senhor é honrado, é glorificado e os inimigos de Deus são julgados. Quando um ser como você, como eu, que sabemos quem nós somos, nas nossas fragilidades, nas nossas angústias, nas nossas misérias, com tudo isso, mas conseguimos de bom grado, de bom desejo, de bom coração dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se no teu servo a tua vontade, o meu prazer, Senhor, é fazer a tua vontade. Eu estou julgando Satanás, demônios, anjos, potestades que nunca conseguiram obedecer a Deus. Os irmãos entendem? Entendem, compreendem? Eu espero que sim.
Quando Paulo diz, como é que vocês conseguem levar uns aos outros ao juízo dessa terra? Como é que vocês não entendem a posição de vocês? Nós estamos julgando o mundo, nós estamos julgando os anjos e ainda os julgaremos. Esse é um grande anseio do meu coração naquele dia, na eternidade, quando as hostes celestiais, quando todos os seres criados comparecerem diante do Senhor. Que a minha vida, com todas as limitações, dificuldades, lutas, pelejas, anseios, tropeços, ela sirva para glorificar e honrar a Deus. E que o Senhor possa dizer, você não está vendo aí, ó Satanás, você disse que ninguém consegue cumprir o meu padrão, ninguém consegue me obedecer, mas olha aí, essa criatura, esse homem aí, ele conseguiu. Óbvio que não por nossa força, né? Ainda tem mais essa. Mas quando nós dependemos do Espírito Santo de Deus, quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, quanto ao mais, meus irmãos, eu vos digo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Buscai o poder de Deus, enchei-vos do poder de Deus, enchei-vos do Espírito Santo, revesti-vos da armadura de Deus. Para quê? Para viver uma vida espiritual vitoriosa, que honra a Deus e que glorifica a Deus. Crente que não dá um bom testemunho, crente que vive como qualquer outra pessoa do mundo, é uma pedra de tropeço, é uma vergonha para Deus, dá motivo para os inimigos de Deus zombarem de Deus, e eu não quero. Assim como Jó, assim como Davi, assim como o Josué, o Daniel, a nossa vida, por menor que seja, ela faz parte de uma coisa muito maior do que nós. Ela faz parte de uma dimensão cósmica e sobrenatural, porque esse mundo é muito mais habitado do que nós imaginamos. Aleluia. Glória a Deus. A nossa posição em Cristo é mais elevada do que a dos anjos. Esse pensamento é de Paulo, e nós estamos lendo Paulo aqui em 1 Coríntios. Toda a base da teologia, do pensamento de Paulo, assenta-se sobre a expressão em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte das bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, em Cristo, nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. É em Cristo. Ser humano, povo de Deus, igreja de Deus, redimidos por Deus, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus, nos faz pertencer a Deus mais de uma vez. Nós pertencemos a Deus, porque fomos criados por Ele. E pertencemos a Ele porque fomos comprados por Ele.
pelo sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu me lembro como se fosse hoje, há tantos anos atrás, pastor João Neres, com aquela velha ilustração dele, do menino, né, que pegou o seu canivete, um pedaço de madeira, e com muito esmero, com muito amor, construiu um barquinho. E caprichou, né, com amor mesmo, fez aquele barquinho lindo, obra das suas mãos. Ele gostou, ele amou aquele barquinho, porque havia se dedicado com tanto esmero, com tanta habilidade para criá-lo segundo o projeto da sua mente. E um dia, brincando com o barquinho, coloca ele no rio, as águas vêm e levam o barquinho vai embora. O menino fica muito triste porque perdeu a obra da sua criação. E um dia, distraído, andando pelas ruas da cidade, entra na feira e passa de uma banca para outra, de repente, o que vê lá numa banca? O seu barquinho. E ele chega para o dono da banca e diz: esse barquinho é meu. E o dono da banca diz: não, ele está no meu poder. Não importa quem o fez, quem o criou, mas agora ele está no meu poder, está sob o meu domínio. E o menino corre no pai, chega lá, pede dinheiro ao pai, o pai lhe dá o dinheiro, ele corre na banca, compra o barquinho que era dele, que ele tinha feito, que ele sabia que era dele, mas ele pagou por ele, comprou o barquinho, tomou o barquinho nos braços, apertou ele no peito e disse: barquinho, agora você é meu por 2 vezes. Primeiro, porque eu te criei. Segundo, porque eu te comprei. É assim que Deus faz conosco. Ele nos aperta no peito e diz: você é meu por 2 vezes, porque eu te criei e porque eu te comprei. Comprados por Deus, comprados por um preço muito mais valioso do que o ouro, do que a prata, comprados pelo sangue de Jesus, pertencemos a Deus. Redimidos, coisa que esses anjos caídos jamais experimentarão em suas existências, em Cristo. Por Cristo, com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais. Somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. E João, primeira carta de João, capítulo 3, vede, meus queridos, o quanto nós temos sido amados por Deus. Vamos abrir lá para a gente fechar. 1 João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A nenhum dos seus anjos Deus jamais o chamou de filho, mas a nós, pecadores redimidos, somos chamados de filhos de Deus. Como é que nós julgamos os anjos? Como é que nós julgaremos os anjos? Como é que julgaremos o mundo? Quando nós fazemos aquilo que eles nunca conseguiram fazer. Quando eu obedeço a Deus, quando abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Quando eu abro mão da minha autonomia para ser dependente de Deus, dizendo:
a vontade de Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus é o que me alimenta, é o que me faz ser quem eu sou. Nós estaremos julgando anjos, mundo e toda essa dimensão cósmica que a gente não vê e nem imagina. Amém?